Jesus. Amém. Querido, permita que a graça de Deus seja liberada sobre a sua casa. Permita que a graça de Deus seja liberada sobre a sua vida. A sua casa é o lugar perfeito para adoração. A sua casa é aquele lugar ideal onde a em tempos, coisas tão diferentes às que nós estamos agora, tempos de situações tão diferentes, nós queremos dizer para você, às vezes nós não tínhamos a expectativa, nós não tínhamos teto, termos voltar a um time, a expectativa era que a gente está ainda pudessem com a família para estarmos aqui agora, levantando a Ele o trono da adoração, levantando a Ele a perfeita adoração. Eu quero dizer para você, lugar ideal para a adoração acontecer é casa, na sua vida, no seu quarto, na sala da sua casa. Alguns irmãos têm podido compartilhar, às vezes, fotos, de você e a família junto na sala da sua casa, adorando a Deus. Esse é o lugar de Deus para a gente adorar agora. Graça de Deus para o seu coração. Senhor, recebe essa adoração. Recebe, Senhor, nosso coração. Recebe, Senhor, a nossa perfeita adoração. No nome de Jesus, nós queremos proclamar a graça, o favor e a bênção que vem do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus. Querido, aproveita para convidar e compartilhar da palavra do Senhor, em nome de Jesus, com quem está com você. Eu quero falar hoje no livro de Evangelho de João, capítulo 10, dizendo aqui, Jesus fala um pouco sobre ele. Jesus fala sobre a vida dele. Então nós vamos ler no capítulo 10 de João, a partir do versículo 1, que é Jesus falando dele como o pastor, falando dele como o verdadeiro pastor. Eu quero convidar você para poder, junto comigo, acompanhar essa leitura, ouça a palavra de Deus e permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração hoje. Eu quero trazer da parte do Senhor algumas reflexões que podem te ajudar a entender o lugar de Jesus nesta terra, no reino e em todas as coisas. Diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão a um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade,
Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conheço e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Jesus, faz a tua palavra mais penetrante do que espada de dois gumes, que vá até a divisão da alma e do espírito sobre cada vida no nome de Jesus. Que a graça de Deus seja sobre você, querido. Eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre a palavra do Senhor e sobre os segredos que essa palavra tem para a gente. Jesus começou dizendo para os discípulos e para as pessoas que estavam ali diante dele, falando, usando ali uma parábola onde ele falava sobre o pastor, o verdadeiro pastor e aquele que é assaltante. Ele começa dizendo, olha, o verdadeiro pastor, ele vem, ele entra pela porta. Ele vem pela porta, ele não usa outros meios, ele não tenta manipular situações para conseguir. Jesus estava falando da vida dele e ele estava dizendo assim, olha, aquele que entra no aprisco das ovelhas pela porta, esse é o pastor. Mas quem entra por outro lugar, este é o salteador. Diz aqui que o pastor chama suas ovelhas pelo nome e elas o conhecem, elas sabem quem ele é e elas seguem a sua voz. E as pessoas não conseguiram entender o exemplo que Jesus estava dando. E então Jesus começou a dizer de outra maneira ainda mais explícita, mais direta sobre esse ensinamento e essa revelação. Jesus estava dizendo aqui, ele começa comparando sobre o verdadeiro pastor e sobre o pastor que é o falso pastor, sobre aquele que não devia ocupar lugar na vida das ovelhas. Ele começa dizendo, o primeiro exemplo, ele vai dando vários ensinamentos, várias alegorias. E o primeiro que ele diz aqui, olha, o pastor, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. Aquele que assalta, aquele que arromba a janela, aquele que entra por outro lugar, que não é pela porta, esse não é o verdadeiro pastor. E Jesus vai dizendo, e ele fala sobre as ovelhas que ouvem a voz, ele diz assim, olha, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque lhe conhecem a voz. Jesus estava falando aqui sobre a vida dele. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha,
aquele que entra pela porta, esse é o bom pastor. Depois ele diz que ele mesmo é o pastor. Mas entenda, quando Jesus veio, o homem tentou o tempo todo, durante a sua trajetória, achar uma maneira de chegar até Deus, e o homem não conseguiu fazer isso. Por mais que ele se esforce, por mais que o homem se esforçasse, ele jamais conseguiu fazer essas coisas. E aí, Jesus veio até nós para nos trazer a salvação. Mas entenda, o bom pastor, ele vem pela porta. Para que o Deus eterno tivesse autoridade para realmente resgatar as ovelhas, para restaurar e resgatar as ovelhas, ele precisava entrar pela porta. E qual é a porta para se entrar nesse mundo? É nascer. Jesus veio nascido de mulher. Ele veio, Maria foi gerada, foi concebida pelo Espírito Santo, e Jesus veio nascido de uma mulher, nasceu 100% homem. Porque como homem, ele poderia cumprir plenamente o seu chamado como pastor das ovelhas. Ele poderia cumprir plenamente o seu chamado como aquele que está no lugar onde Deus chamou para resgatar, para proteger, para salvar. Jesus veio e ele entrou pela porta, no sentido de que ele entrou nesse mundo pela porta natural, pelo processo natural, e ele, nesse lugar, ele não veio de outro lugar. Ele não veio tentando fazer uma maneira diferente. O bom pastor entra pela porta. Ele abre a porta da maneira correta. Sabe, eu tenho visto tantas pessoas falarem e dizerem sobre outros guias que têm ajudado essas pessoas. Mas esses guias não vieram pela porta. Eles não morreram por você. Jesus veio da melhor maneira e da única maneira que era possível. O ladrão, o salteador, ele não vem pela porta. Ele arromba. Ele arromba a janela, ele acha uma brecha e ele vem para roubar a vida das ovelhas. Por isso Jesus diz aqui no texto mais à frente que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando o inimigo chega na vida de uma pessoa, quando Jesus vem para a vida de uma pessoa, ele só vem pela porta. Ele só vem quando a pessoa o convida, quando a pessoa entende o Evangelho, quando a pessoa entende a mensagem da cruz. E essa pessoa pode se render a Jesus e dizer: Senhor, eu me arrependo. Por favor, me lava dos meus pecados. Vem ser o meu Senhor. Vem ser o meu Deus. Vem ser o meu Salvador. Vem resgatar a minha vida. E aí então, Cristo entra pela porta na vida das pessoas e ele pode restaurar. E ele diz aqui: as ovelhas ouvem a minha voz e sabem que eu estou falando com elas. As ovelhas ouvem a minha voz. Não é assim. O inimigo, o ladrão, o salteador não vem assim. Os guias que ocupam a vida das pessoas, eles não vêm porque as pessoas se renderam a ele. Ele vem porque as pessoas se tornam oprimidas. Na maioria das vezes, as pessoas nunca se relacionaram com esses guias ou se relacionaram apenas debaixo de uma situação de opressão, de uma situação de manipulação, onde essas pessoas são possuídas por espíritos, por guias, por demônios. Jesus vem pela porta. Querido, Jesus só vai entrar na sua vida se você o convidar, se você se render a Ele, se você se prostrar diante dele e disser: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu socorro, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua intervenção.
Jesus, ele vem, ele é o bom pastor. Primeiro, porque como pastor, como homem nesse mundo, ele entrou pela porta. Ele veio, nascido de mulher, nasceu bebê, cresceu, participou de todos os processos, de todos os projetos, de todas as coisas, até ele poder chegar neste lugar onde o reino de Deus precisa acontecer. Então eu quero dizer para você que a palavra do Senhor para você hoje, Jesus entra pela porta. Ele entrou pela porta nesse mundo e ele entra pela porta na sua vida. Eu tenho ouvido tantas pessoas às vezes dizerem assim: mas eu também sou filho de Deus. Eu também, Jesus também é meu Senhor. Mas essas pessoas de verdade nunca se renderam a Cristo. Nunca se submeteram totalmente a Deus. Nunca se submeteram totalmente ao Espírito Santo de Deus. Nunca entenderam que o pecado delas as afasta de Cristo. E se você nunca entendeu isso, você nunca vai experimentar Jesus como seu pastor. Jesus como aquela pessoa que vai cuidar de você. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, sabem que eu estou falando comigo. Sabem que eu sou o bom pastor. Mas apesar de Jesus ter dado esse exemplo para os judeus não entenderam. Então ele precisou trazer ensinamentos mais claros. E ele vai dizendo aqui, no versículo 7, então Jesus afirmou: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus é a porta que conduz à vida eterna. Jesus é a porta que conduz ao relacionamento com Deus. Jesus é a porta que vai te levar para um lugar de segurança na sua vida. Você precisa ir para Jesus. E é tão interessante que ele diz aqui: quem vem a mim entrará. Então você precisa entrar por Jesus. Você só entra no reino dos céus através de Jesus. Você só entra no lugar prometido do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, me leva para um lugar de paz e descanso. Você só consegue entrar nesse lugar de descanso, nesse lugar de vida, se você entrar através de Jesus. Jesus, ele é a porta para o reino dos céus. Não existe outra porta, não existe outro jeito de entrar, não existe outro caminho e não existe outra porta. Você percorre o caminho que é Jesus e você entra pela porta que é Jesus. Diz aqui: quem entrar pela porta, entrará, sairá e achará pastagem. Você vai sair para um lugar em Deus. Você vai entrar em Cristo e você sairá para uma experiência em Deus, aonde você achará vida, aonde você achará pastagens, aonde você vai achar graça, aonde você vai achar cura, aonde você vai achar libertação para a sua vida, aonde você vai achar descanso para a sua alma, aonde você vai achar paz na sua vida, mesmo que todas as coisas estejam dando errado, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que tudo esteja complicado, mesmo que tudo esteja tão angustiado, ainda assim você vai achar esse lugar de descanso em Deus quando você entra através de Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de você entrar a não ser através de Jesus. E Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quero dizer uma coisa para você: Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu tenho visto muitas pessoas, algumas com razão, dizerem assim: mas eu amo a Jesus, eu conheço a Cristo, mas eu não quero mais ir numa igreja, eu não quero mais
é conviver com o pastor. Eu não quero mais conviver com o padre, porque eles estão errados, eles são errados nisso, eles são errados naquilo, e esse pastor é ganancioso, esse aqui só quer saber de dinheiro, esse aqui é muito duro, muito cruel com as pessoas, esse é religioso demais, e as pessoas vão olhando para os erros dos homens que foram colocados ali para liderar a igreja. E eu vou dizer para você, é verdade, muitos homens, muitas pessoas que estão liderando as igrejas têm errado de forma terrível com as ovelhas. Mas eu quero dizer para você, Jesus ainda é o bom pastor. E ainda existem homens e mulheres de Deus. Ainda existem homens e mulheres de Deus na liderança de igrejas, na liderança do povo dele. Sabe, quando Israel enfrentou uma situação tão difícil ali junto com onde o povo estava todo mundo adorando Baal, estava todo mundo se rendendo a deuses estranhos, e as pessoas, e os próprios líderes, e os profetas, e os reis, estava todo mundo se prostrando ali na época de Acabe, se prostrando diante de outros deuses. E o profeta do Senhor, ele chegou e ele disse: Deus, só sobrou eu. Está todo mundo errado, está todo mundo de alguma maneira envolvida com estas coisas. E então Deus chegou para o profeta que estava ali angustiado, dizendo: Deus, olha, eu não quero mais. Esse profeta chegou a orar dizendo assim: aqui, Deus, acabou meu ministério, vamos embora, me recolhe, eu quero ir para o céu, eu não quero mais ficar aqui nessa terra, eu não quero mais conviver com isso. Esse povo, todo mundo abandonou o Senhor, ninguém quer saber do Senhor. E aí Deus diz para aquele profeta: ei, ainda existem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Obrigado, querida. Ainda existem 7.000 que não dobraram o joelho diante dos homens. E eu quero dizer para você, por mais frustrado que você esteja com a igreja, por mais frustrado que você esteja com os homens, com as pessoas, ainda existem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Ainda existem 7.000 que não se renderam à glória, que não se renderam ao amor a Mamon, que não se renderam ao amor ao dinheiro. Ainda existem homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que estão à frente de igrejas, que estão à frente do povo dele, ajudando e fazendo efetivamente o que o Espírito de Deus chamou estes homens para fazer. Então, querido, por mais frustrado que você esteja, eu quero dizer para você, Jesus é o bom pastor, e como bom pastor, ele ainda preservou homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios da graça de Deus, com uma palavra viva para o seu coração, aonde compete, aonde é viável você congregar, aonde é viável você estar, aonde você pode receber uma repreensão justa, vinda do trono de Deus, vindo da graça de Deus, aonde você pode receber vida e amor da parte do Senhor, aonde você pode exercer o seu ministério, a sua vida cristã, diante de outras pessoas que também amam a Deus. Existe um povo que não se rendeu às glórias deste mundo, que não se rendeu às tentações desse mundo, que não se rendeu aos pecados dessa era. Existe um grupo de cristãos, existe um grupo de pastores, de homens e mulheres de Deus, existem homens e mulheres de Deus colocados à frente da liderança da igreja deles, que não se renderam às obras das trevas, que não são como mercenários, que não estão ali por causa do dinheiro, por causa do recurso, por causa do que vão receber, por causa da glória, por causa da fama, por causa da autoridade. Estão ali porque amam o Senhor e porque amam as ovelhas do Senhor. Existe um povo ainda nesse lugar. E você que não tem congregado, você que não tem andado nisso, você precisa achar esse lugar, porque é no meio do rebanho, é junto com o bom pastor, mas também junto com as outras ovelhas. É que as pessoas são protegidas,
é que as ovelhas são protegidas. Sabe, talvez você esteja exatamente como Jesus descreve aqui algumas situações. Jesus continua dizendo, ele diz assim, o assalariado, o homem que está lá só por causa do dinheiro, só por causa do recurso, ele não ama as ovelhas. Então, quando chega a dificuldade, quando o lobo chega, quando o problema chega, ele vai embora. Ele se preocupa com ele se preocupa em salvar a própria pele. E ele permite que o lobo, que as dificuldades, que o inimigo das nossas almas achole as pessoas e, mais do que isso, disperse as ovelhas. Diz aqui o texto. O assalariado foge e o lobo vem e dispersa as ovelhas. Sabe, uma das grandes estratégias do inimigo ao redor das décadas e dos séculos, desde a época de Jesus, e Jesus já fala isso aqui, é dispersar as ovelhas. O lobo vem, pula no meio do rebanho, ele afasta e as pessoas saem correndo para salvar a sua própria pele. Não estou dizendo que as pessoas estavam erradas ou que as ovelhas estavam erradas, elas não podiam ficar ali porque elas seriam mortas, mas elas fogem e cada uma foge para um lugar e elas se tornam distantes. Ei, ovelha desgarrada é almoço de lobo. Sabe por que os lobos dispersam as ovelhas? Porque quando você está desgarrado, quando você está longe da congregação, quando você não tem alguém com quem compartilhar o seu coração, quando você não tem um pastor que dá a vida por você, que anda, que vai atrás, que tem a coragem de olhar, de te ligar, dizer, querido, você está errado, arrepende, muda de vida, ou de ir atrás de você, dizer, querido, você precisa de um ombro, você precisa de uma ajuda, você precisa de um socorro, eu estou aqui. Quando nós não temos isso, então nós nos tornamos um alvo fácil do inimigo. E uma estratégia do inimigo das nossas almas nesse tempo é dispersar as ovelhas. E eu quero falar para você hoje, ovelha, que está dispersa, que sofreu nas mãos e em situações que você foi injustiçado, que você foi oprimido, que você foi perseguido e você se tornou alguém disperso, não porque você quis, mas porque você precisava salvar a sua vida. Eu te entendo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Volte para perto do rebanho. Ainda existem homens, ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se renderam, que não estão ali por causa do dinheiro, por causa do recurso, por causa da glória, por causa da fama, por causa da autoridade ou da pseudo-autoridade que eles têm. Estão ali porque amam o Senhor e porque amam as ovelhas, porque amam a Deus acima de todas as coisas e amam ao próximo como a eles mesmos e que são capazes de dar a sua vida pelas ovelhas. Ainda existe uma igreja assim. Jesus diz aqui, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E eu quero salvá-las. Eu vim para salvá-las. É importante salvar. Eu estou aqui para dizer para você que não existe um título ou uma placa de igreja que Jesus vai voltar para buscar. Jesus vai voltar para buscar uma igreja. Jesus opera no meio de uma igreja onde ele salvou, onde ele está atuando, onde ele está operando. Talvez naqueles lugares que você olha e diz assim, naquela igreja, ali não salva ninguém, só tem lobo e um punhado de gente ali toda perdida. Deixa eu te falar, talvez mesmo nesses lugares, o Senhor ainda vai resgatar ovelhas que são do aprisco dele. Eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Talvez você não consiga ver, mas o Espírito Santo de Deus está operando hoje sobre a terra. Existe um mover de restauração, existe um mover de salvação, existe um mover de graça, de mover do Espírito de Deus, restaurando a igreja para o verdadeiro pastor. No meio da igreja evangélica, no meio das igrejas neopentecostais, no meio da igreja católica, no meio da igreja anglicana,
no meio de igrejas, de apriscos que não são o seu aprisco, mas o Espírito de Deus está movendo ali. Existe um mover de Deus. Volte para o meio da igreja, volte à congregação dos santos, volte para perto do bom pastor e creia no amor e na bondade dele. Ele nos reúne. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus escolheu a maneira de operar nesta terra através da igreja. E ainda que você tenha se dispersado com tantas coisas, ainda que você não se sentiu acolhido, amado, existe um povo que ama a Deus acima de todas as coisas. Existem pastores que dão a sua vida pelas ovelhas, que são ovelhas do verdadeiro pastor. Existe uma igreja para você viver a vida cristã, congregar, amar e ser amado, servir e ser servido, ser bênção e ser abençoado. Existe uma igreja onde Deus chamou você para viver. Portanto, Jesus é o bom pastor. Você não consegue ter uma vida com Deus sem Jesus. O seu guia, o Espírito que acompanha a sua família há tantos anos. Esse guia, esse anjo de luz que te inspira é o enganador. Só Jesus é o bom pastor. Não existe outra imagem, outro santo, outro guia, outro espírito de luz. Não existe nada disso que seja verdadeiro. Todos eles vieram para matar, roubar e destruir. Apenas Jesus veio para nós termos vida e vida em abundância. Para você que está disperso, que foi ferido, que estava no meio de um lugar e você falou, parecia um show de horrores, cada um fugiu para salvar a sua própria vida, e você hoje está disperso, na sua casa, na sua própria casa, na sua família, sendo cristão ou sendo ovelha distante, deixa eu te falar, volta para a comunhão. Eu quero convidar você, vem para a igreja, vem para um lugar onde o Espírito de Deus vai poder proteger você, aonde você será protegido por homens e mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas e que amam você da mesma maneira que se amam. Seriam capazes, se preciso for, de dar a vida por vocês. Venham para a igreja, venham congregar, participe. Quero dizer para você, se você não está congregando, se você olha, puxa, Deus falou comigo hoje, Deus, eu quero conhecer mais, eu preciso disso. Então, entre em contato conosco. Entre em contato com a nossa vida, entre em contato com a nossa igreja. Nós queremos ajudar e ser bênção de Deus para a sua vida. Nós queremos ajudar e ser bênção de Deus para você. Entre em contato, manda uma mensagem no chat, manda uma mensagem aí no Face, manda uma mensagem aonde você está e você vai poder compartilhar. A gente quer compartilhar, a gente quer orar pessoalmente com você, a gente quer orar pela sua vida, a gente quer orar pelo seu coração, a gente quer ministrar sobre você aquilo que o Senhor tem. Existe uma igreja que Deus preparou para receber você. Nós estamos de braços abertos para receber aqueles que o Senhor tem. Mas se não for conosco, existe uma igreja onde Deus vai operar na sua vida e através dela. Eu quero orar por você. Eu quero orar agora por aqueles que estão dispersos, ou aqueles que estão apenas nominalmente numa igreja, apenas nominalmente numa congregação, aqueles que são cristãos nominais. Ei, não existe cristão nominal. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é de Deus, ou você não é. Não existe mais ou menos filho. Já imaginou alguém falando, não,
Você é filho do fulano? Eu sou mais ou menos filho dele. Ou você é filho, ou você não é filho. Assim é com Deus. Não dá para ser mais ou menos cristão. Não dá para congregar mais ou menos. Eu estou congregando mais ou menos naquela igreja. Não dá para ser mais ou menos. Jesus nunca foi mais ou menos. O evangelho não é um evangelho mais ou menos. Deus não é um Deus mais ou menos. A palavra dele não é mais ou menos. Se você tiver mais ou menos assim, você vai. Jesus disse: não, renda-se totalmente. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é meu discípulo. Ele disse: o bom pastor dá a sua vida e morre pelas ovelhas. Ele disse: ei, eu estou aqui para trazer vida e vida em abundância. Não é uma vida mais ou menos. No evangelho não existe mais ou menos. Ou você está, ou você não está. É assim o reino de Deus. Na igreja você precisa estar. Se você está mais ou menos, então arrependa-se e esteja de verdade. Se comprometa, se submeta, ande no que Deus tem para você. E Deus vai te abençoar. Mas faça uma escolha. Faça uma escolha de ser ovelha do aprisco de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem que eu estou falando com elas. Você que está me escutando agora e que o seu coração está queimando, você sabe que Deus está falando com você e você precisa tomar uma decisão agora de ser ovelha, de voltar para o aprisco, de voltar para o Senhor. Para você que ainda não se decidiu por Cristo, que tem seguido seus guias, que na sua casa, na sua família, na vida da sua mãe, há décadas, há anos, um guia tem seguido a vida dela, que já disse que vai seguir você. Você está ouvindo a voz do bom pastor agora e sabe que ele é o verdadeiro pastor, que esse aí é impostor, é inimigo. Ouça agora a voz de Deus e escolha Jesus. Para você que não se rendeu a Jesus, então, ore comigo agora dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me arrependo dos meus pecados, eu me prostro diante de Ti, eu suplico a Tua misericórdia, a Tua compaixão, a Tua graça. Salva-me pelo poder do Teu nome, no nome de Jesus. Salva-me para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Eu clamo a Tua bondade, eu clamo a Tua misericórdia, eu clamo, lava-me com Teu sangue, purifica o meu coração e muda a minha vida. No nome de Jesus. Para você que está disperso, eu quero dizer: vem para a igreja, volta para o corpo. Existem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Existe um povo separado que ainda ama a Deus acima de todas as coisas. Existem pastores, existem ovelhas, existem irmãos preparados para te receber, para te amar, para olhar no seu olho, para ser seu parceiro, para ser junto com você alguém que vai caminhar pelo caminho estreito até chegar à porta do reino dos céus, até chegar ao reino dos céus. E vai entrar pela porta que é Jesus, vai sair do outro lado, vai achar pastagem, vai andar pelo caminho estreito e vai chegar junto com você ao reino dos céus. A palavra de Deus diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: ser forte. A palavra de Deus diz ali, em outro lugar: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Você não pode ficar sozinho. Você não pode fingir que está congregando. Você não pode fingir que faz parte da igreja. Faça parte de verdade. Congregue de verdade. Se submeta de verdade. Quando puder, venha para os cultos presenciais. Se você não pode, seja efetivamente congregando em um lugar. Deixa eu te falar, você ouvir todo dia 50 mensagens diferentes não faz de você uma ovelha. Não faz de você alguém que está congregando.
Você pode até amar o Senhor te conhece, Ele não rejeita o seu coração, mas vou te falar, não faz de você alguém que está congregando. Não faz de você alguém que está obedecendo a palavra de Deus na integralidade, porque Deus disse para a gente servir a Deus de maneira diferente, de maneira integral e a congregar. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Está lá no livro de Hebreus. No capítulo 10, não deixem de congregar como é costume de alguns. Então, o fato de você ouvir inúmeras mensagens não faz de você alguém que está congregando de verdade. Você pode até falar, puxa, nesse momento eu não consigo ir, mas congregue em uma igreja, se submeta, faça contato, submeta-se à liderança daquele lugar, participe de um grupo, de um pequeno grupo, mesmo que seja online, onde você consegue olhar no olho, abrir seu coração, confessar os seus pecados, ter alguém para orar com você, para orar por você, orar pelas pessoas crescerem em Deus. Pare de brincar de igreja, seja igreja. Pare de brincar de ovelha, seja ovelha do verdadeiro aprisco do Senhor. No nome de Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz, quando Jesus voltar, muitos vão dizer para ele, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome falamos novas línguas, no teu nome nós pregamos o evangelho, no teu nome eu fiz tanta coisa. E Jesus vai dizer, eu não te conheço, aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. Eu e você precisamos estar juntos para fortalecer um ao outro. Não estou dizendo que o fato de você estar afastado neste momento da igreja faz de você alguém longe do Senhor. Não, não é isso. Mas o fato de você estar afastado da congregação do Senhor faz de você um alvo fácil para o lobo. Um alvo fácil para o inimigo. Ovelha desgarrada é almoço de lobo. Preste atenção. Não ande sozinho. Não ande solitário. Quem se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. Está lá no livro de Provérbios. Versículo 1 do capítulo 18 ou 19, um dos dois. Quem se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. Não se isole. Volte-se para Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida desses irmãos que estão, Deus, com tanta dificuldade em congregar. Deus, que não estão conseguindo se mobilizar, que não conseguem sair da sua casa, que não conseguem sair do seu lugar ainda. Senhor, ajuda-os nas suas dificuldades. Senhor, ajuda-os a achar uma maneira, um jeito, na tua presença, de serem cristãos, de serem fiéis, de serem amados. Espírito de Deus, vem e ajuda o teu povo. Pai, o Senhor é o nosso Pai querido. Jesus, o Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ajuda as tuas ovelhas, ajuda as tuas ovelhas, ajuda as tuas ovelhas, ajuda as tuas ovelhas, para que elas achem o caminho do aprisco, para que elas estejam juntas, ó Deus, para que elas estejam seguras, protegendo e guardando umas às outras e junto com os verdadeiros pastores que o Senhor chamou para cuidar do teu rebanho hoje na terra, no nome de Jesus. Amém. Não deixe de entrar em contato. Quero orar por você que está enfermo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que precisa de libertação, em nome de Jesus. Se você está enfermo, coloque agora diante de Deus a sua vida. Coloque a sua enfermidade diante de Deus e peça a Deus para curar você, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito maligno, espírito imundo, que tem prendido a vida dessa pessoa. Eu te repreendo agora em nome de Jesus e te ordeno, espírito imundo, sai no nome de Jesus.
Você não tem mais parte, não tem herança, não tem memorial, não tem presente, não tem futuro na vida dessa pessoa. Eu te repreendo agora, espírito imundo, você que tem oprimido, que tem trago dores de cabeça constantes, que tem trago momentos de falta de lucidez, de inconsciência, das pessoas se manterem sem saber o que está acontecendo, onde estão. Eu te repreendo agora e te ordeno, sai desta vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito imundo, solta esta vida agora, na autoridade do nome de Jesus. E eu ordeno agora também, em nome de Jesus, todo espírito que tem oprimido e trago enfermidade sobre a vida de quem me escuta agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai desta vida. E eu ordeno agora que toda enfermidade vá embora. Toda enfermidade vai embora. Toda enfermidade vai embora desta vida, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Espírito imundo, vai embora. Enfermidade, vai embora. Toda dor nas costas, toda dor nas pernas, toda dor nas articulações, todo problema cardíaco agora, eu te ordeno, vai embora, no nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, libera cura agora no meio do teu povo, para a glória exclusiva do teu nome. Ser curado, seja curada agora, em nome de Jesus. Também nos escuta alguém que tem um problema no útero. As pessoas já disseram, os médicos já disseram para você que não tem jeito, que não tem como recuperar. Você já fez tudo que você está como aquela mulher com fluxo de sangue que andou durante anos atrás de médico. Você já está atrás de médico durante anos. Você já está atrás e tentando lidar com esse problema, com essa situação por anos. E eu quero dizer para você agora, Jesus Cristo te cura. Em nome de Jesus agora, eu ordeno que toda enfermidade, todo cisto, todo problema no útero, todo problema nos ovários, vá embora agora, em nome de Jesus. Sangramento pare, no nome de Jesus. Que haja saúde sobre o seu corpo, seja curada agora, em nome de Jesus. Recebe a cura de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a graça de Deus seja sobre você. Que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero desafiar você e convidar você também para trazer o seu dízimo e a sua oferta. Para você que tem servido, amado e adorado a Deus, você pode fazer a sua transferência através do Pix ou através de transferência bancária. Você pode fazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, adorar ao Senhor. Nós, como igreja, temos servido ao Senhor, temos ajudado várias pessoas, temos ajudado vários irmãos nas necessidades deles, várias irmãs nas necessidades delas. Nós temos mantido o nosso compromisso e o nosso posicionamento de ajudar os professores lá em Togo, na aldeia de Javé, na escola Esperança em Javé. Nós temos ajudado a manter e a manutenção daqueles homens e mulheres de Deus que têm ensinado ali para 126 crianças. Nós temos caminhado nisso e nós queremos desafiar você a ser parte da igreja, a ser parte do reino e a ofertar e a dizimar no nome de Jesus. Então você vai ter aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, aí na descrição você vai achar aí a conta, os dados do CNPJ. Se você quiser fazer por transferência, tem aí os dados da conta. Se você quiser fazer por Pix, é só você colocar o CNPJ e vai aparecer lá Ministério Cristão Família de Deus e você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, no nome de Jesus. Para você que está nos ouvindo, não se sinta constrangido. Esta é uma oportunidade que a igreja dele tem
de exercer a adoração, de ser fiel ao Senhor com os recursos que Deus tem nos dado. Mas se você tem se sentido oprimido, não se sinta oprimido por isso. Jesus deixou para a gente princípios para que nós vivêssemos. Um deles é o princípio dos dízimos e das ofertas. Mas antes de todos, nós precisamos nos render a Cristo. Andar com Jesus. Que a graça de Deus seja sobre você. Que a unção de Deus seja sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor opere no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Não esqueça de mandar a sua mensagem. Amém? A bondade dele nos alcança em todo tempo.